Olá, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. E com certeza, se você está aí, é porque Deus te busca para poder abrir o seu entendimento, dar a direção para este ano de 2025. Quem sabe hoje você vem enfrentando muitos problemas na área profissional, inclusive problemas de origem de dívidas. Você é uma pessoa que é, por exemplo, compulsiva nas compras. Isso tem gerado muitos problemas na sua área financeira. Acompanhe esta matéria. Por que é tão difícil administrar o próprio dinheiro? Uma pergunta boa. Pode parecer engraçado, mas a questão é complexa. Cerca de 6 milhões de brasileiros são compradores compulsivos. Isso representa um grande perigo para as finanças. Afinal, por que gastamos de uma maneira desenfreada? O Brasil é um país consumista, um país capitalista. Então ele pega os dois e faz uma grande salada. As pessoas que não sabem esperar, as pessoas que não têm a paciência, ela está muito mais pela necessidade de querer para ontem, rápido. O imediatismo é um dos grandes destruidores de sonhos. Falta de habilidade com o dinheiro. Problema que a Sônia conhece bem. Ela se tornou uma consumidora compulsiva por roupas e sapatos. Aquela coisa boa de estar comprando e quando enche a sacola, que eu olho que sai da loja, aquele monte de sacola na mão, é um prazer imenso. Chego em casa radiante. Mas quando chegava em casa, Sônia tinha consciência do quanto algumas compras eram desnecessárias. Esse também comprei, mas não usei. Eu acho que eu não vou andar legal com ele. Então comprei pra gastar mesmo. O dinheiro mal administrado levou ao caos financeiro. Sônia perdeu crédito e ficou com o nome sujo. Hoje ela não consegue realizar grandes projetos. Acho que viro uma escrava, porque se depender de mim para me comprar algo grande aqui para casa ou fazer alguma coisa aqui em casa, eu não consigo. Você também precisa de disciplina na sua vida financeira. Então, se você se identificou com esta matéria, você precisa de ajuda e com certeza, se você se voltar para Deus, Ele vai dar direção para você. Quando eu falo assim, eu não estou te convidando para mudar de religião, ter uma nova religião. Eu estou te convidando para que você assimile os pensamentos de Deus. Por exemplo, você sabe que a primeira frase que o texto sagrado, a Bíblia Sagrada cita em Gênesis capítulo 1, que Deus proferiu à humanidade, foi exatamente: haja luz. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Você pode conferir isso logo no capítulo 1 de Gênesis. Ou seja, você quer luz para os seus negócios, você quer luz para os seus empreendimentos, você quer fazer de 2025 um ano diferente do que foi 2024? Esteja com a gente nesta segunda-feira agora, 6 de janeiro. Será o dia do Haja Luz em 6 horários. Às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30. 6 palestras para o sucesso com clamores e nós aguardamos por você. Aqui na ilha, aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, você tem aí as imagens da nossa Catedral da Fé, o nosso templo maior. Você não vai pagar nada por isso, você é o nosso convidado todo especial. E claro, você pode participar em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, em todo o estado de Santa Catarina, tá certo? Eu quero também deixar à sua disposição a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual, que atende pelo 11 3573 3500. Você pode agora ligar 3573 3500. Também tem o WhatsApp 11 3573 3535. Você pode entrar em contato, nós temos aí também a plataforma digital pastoronline.com e claro, você que está aí desesperado, sofrendo, precisa de ajuda, de oração, conte com a gente. Bem, nós vamos agora chamar a nossa repórter que vai conversar com a Isabela, que também era descontrolada na sua vida financeira. Mas quando ela se voltou para Deus, ela teve o domínio do seu emocional, ou seja, fortaleceu o seu espiritual, tudo ficou diferente. Olha o que o pacto com Deus proporciona.
Uns confiam na força do braço, outros na ajuda de terceiros. Mas em ambas as situações ou qualquer outra, nada se compara aos resultados que o pacto com Deus é capaz de proporcionar. Foi o que aconteceu com a Isabela. Conta pra gente como era a sua vida antes. Então, eu sempre fui muito descontrolada. Na verdade, eu tentava compensar a felicidade que eu nunca tive comprando, tentando agradar pessoas com presentes. Então, ao longo dos anos, isso eu fui trazendo dívidas para minha vida, pegando dívidas de pessoas e assumindo sem serem minhas. Então, toda a minha trajetória até chegar na Igreja Universal foi um verdadeiro fracasso, porque quase que eu não consigo terminar a minha faculdade por conta disso, que minha vida financeira era uma bagunça e isso impactava diretamente em toda a minha vida, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada pensando só nos meus problemas. E os meus maiores problemas eram ligados com problemas financeiros. Qual foi o seu fundo de poço? Eu lembro que a pior situação que eu enfrentei, eu já tinha uns 5 anos de formada, eu já era uma doutora, muita gente me conhecia aqui na cidade, eu era muito procurada pelos meus serviços, já era pós-graduada, na verdade, na área que eu atuo, então eu tinha conquistado financeiramente aos olhos do mundo tudo. Eu morava no melhor apartamento, eu tinha acabado de comprar um carro importado, mas isso tudo era a base de mentira. A minha vida foi a base de mentira. E esse carro que eu comprei, eu precisei recorrer a um agiota. Eu queria a todo custo mostrar que eu estava bem, principalmente financeiramente, para minha família, para os meus irmãos. Então era uma competição muito grande dentro de casa. E aí eu recorri para um agiota, ninguém sabia de nada. Só que teve um belo dia, eu lá no meu lindo apartamento, no 10º andar, que eu pensei em me jogar do lado de cima, porque ali para mim foi o fundo do poço. Porque ele me ligava, era algo horrível, horrível. Eu não conseguia trabalhar, eu tinha medo de sair de casa, porque ele ficava me cobrando. Então ali eu percebi que eu estava vivendo uma realidade que não era minha. E ali foi o meu fundo de poço e eu falei, chega, chega. Ou eu mudo ou eu vou morrer aqui agora. E como você conheceu a prosperidade com Deus? Na verdade, eu já estava vindo na Igreja Universal durante esse tempo, mas eu estava como aqueles 10 leprosos. Eu vim atrás das bênçãos e eu conquistei na base da mentira e não da obediência com Deus. Então eu tomei uma decisão em obedecer o que o homem de Deus falava naquele altar. Eu me desfiz de tudo que eu precisava desfazer, desci realmente, me reconheci como Zaqueu, que eu enganava as pessoas para poder ganhar. Então foi a partir disso que eu consegui mudar, porque eu coloquei em prática tudo o que foi aprendido aqui na Igreja Universal. Quais foram as mudanças que aconteceram na sua vida depois de firmar uma aliança com Deus? Hoje eu sou formada em odontologia pelas uma das melhores faculdades aqui da minha cidade. Fiz a minha tão sonhada pós-graduação em outro estado, sou pós-graduada em dentista, estética e restauradora. Hoje eu como o melhor dessa terra, hoje eu visto o que eu quero. Meu consultório é localizado num dos melhores centros comerciais aqui da nossa cidade. Isabela, o que é mais importante para você hoje em termos de resultados? Nada do que eu tenho, de onde eu moro, do que Deus acrescentou e me emprestou, nada disso se compara em ter o próprio Espírito dele habitando dentro de mim, me guiando em cada decisão. É muito maravilhoso a gente ter o Espírito Santo. Como eu fui boba, como eu fui ingênua por tanto tempo de buscar apenas os bens materiais e esquecer do principal. Porque na palavra de Deus tem escrito que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas me seriam acrescentadas. Então, quando eu entendi essa palavra, minha vida verdadeiramente mudou. Muito obrigada pela sua participação. Transformação de vida não é uma exclusividade de uma única pessoa, como o caso da Isabela. É para todos e para você também. Basta querer. Obrigado à nossa repórter, obrigado também à Isabela. Portanto, nesta próxima segunda-feira, 6 de janeiro, nós teremos então o Dia do Haja Luz. Traga os seus projetos, os seus planos, os seus ideais. Traga por escrito tudo aquilo que você quer que haja luz, que a luz de Deus venha incidir sobre os seus objetivos, causas da justiça, instrumentos de trabalho, enfim, nós vamos clamar, determinar que haja luz na sua vida,
que de Deus vem ideias, inspirações, visão e direção. Às 7, às 10, ao meio-dia, 15, especialmente 18 horas, o Bispo Jean estará e juntos nós vamos estar às 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Entenda a importância de firmar um pacto, ter uma aliança com Deus. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. Da Catedral Universal. Então, pacto com Deus, aliança com Deus é algo muito forte. Inclusive, acompanhe alguns de muitos resultados que têm acontecido às segundas-feiras no Congresso da Prosperidade com Deus. Nós aguardamos por você nesta segunda, dia 6, a primeira segunda-feira do ano, a segunda-feira, o dia do Haja Luz, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários à sua disposição, esteja com a gente. Não falte nessa primeira segunda do ano, porque ela será fundamental para que você já comece bem, já comece em aliança com Deus. Vamos a vários resultados, eu já volto. Qual o seu nome? Márcia. Márcia, vitória no pacto com Deus. O senhor falou que na próxima segunda, quem quisesse, não estava satisfeito, quisesse trabalhar de carteira assinada, quisesse melhorar de trabalho, eu orei pelo meu filho. E eu esqueci de trazer a carteira, mas eu botei minha mão e disse, aqui está a carteira do meu filho. Quarta-feira ele foi numa entrevista, já está no outro emprego, está trabalhando, está satisfeito com o emprego dele. As portas abriram. Já abriram. Que já foi tá em... aquela segunda-feira da bênção para os CLTs. Isso. Deus honrou, então, a sua fé. Minha fé. Eu já estava numa empresa, mas não estava satisfeito. Estava com uns probleminha lá e comentou comigo, então já tava, e pedi. Então ele foi para algo muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Deus deu a vitória para a senhora. Deu a vitória. E coisas maiores virão. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Nome do senhor? Luiz Everton. Seu Luiz, vitória no pacto. Há 7 anos eu cheguei aqui numa situação bem difícil. Totalmente destruído, né? E Deus me deu uma direção. Na direção que Ele me deu, eu não tinha dinheiro nem para comprar as ferramentas que eu precisava para trabalhar, né? Então, já faz 7 anos que eu estou nessa profissão. E esse ano a gente conseguiu comprar um carro novo para a empresa, um carro zero, né? Da empresa mesmo, ter um carro nosso de passeio para a gente sair, né? Então, foi 7 anos de muita bênção, muita prosperidade mesmo. Quer dizer, quando Deus deu uma ideia para o senhor, uma inspiração, aparentemente não via condições nem para começar. Na verdade, eu tinha tentado 4 vezes. 4 vezes? Essa profissão, sem estar na presença do Senhor Jesus. Né? Sem ter um pacto com Deus. E não consegui. Não dava Desisti certo. 4 vezes. Com o pacto deu certo. Quando eu vim, fiz o pacto com Deus, o Senhor falou para mim tentar. E daí eu duvidei, porque eu já tinha tentado e não tinha dado certo. Mas Deus disse, vai. Eu fui. E são 7 anos de bênção e de prosperidade. Então Deus disse, vai, né? Sim. E deu certo. Está prosperando esses 7 anos, comprou um carro zero. Sim, a gente tem empresa, né? Eu trabalho com martelinho de ouro. Eu tenho uma loja aqui no Mundo Carro Mais Shopping. O meu filho trabalha atendendo ali. E os movimentos têm tido? As concessionárias fora. Movimento? Sim, direto, graças Deus tem honrado. Firme no pacto? Sim, senhor. Para não? Não, senhor. Vamos em frente? Sim, senhor. Amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Essas pessoas estão vencendo. Hoje, elas têm luz em suas vidas, porque se voltaram para Deus. Deus é a própria luz. Você é aquela pessoa que tem trabalhado tanto, se esmerado tanto, sabe? Batalhado tanto para vencer suas batalhas, suas guerras, e não consegue porque você conta só com a força do seu braço. Você é uma pessoa talentosa, uma pessoa capaz, isso eu não tenho dúvidas, mas não se esqueça que por detrás existe o campo espiritual. E se espiritualmente falando você não está bem, então tudo o que você faz no campo material fica difícil, fica amarrado. Portanto, se organize para que você então busque a Deus já nessa primeira segunda-feira do ano, o dia do Haja Luz,
dia 6 de janeiro, você vai encontrar com certeza a direção certa, a luz para guiar você, para inspirá-lo nos seus projetos e você sair de todos os problemas que você vem enfrentando. O que fazer quando não se encontra uma saída para os problemas? Há quem recorra aos remédios, aos calmantes, aos familiares. Mas e quando todos os recursos disponíveis não resolvem a situação? A dívida milionária, a pressão do agiota cobrando na porta, o banco prometendo tomar o carro, a casa, a falta de dinheiro devido ao desemprego, a empresa a ponto de fechar as portas. Você está assim? Desesperado, sem saber o que fazer? Existe uma saída para você. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Deus mostrou a saída ao povo de Israel. E nesta segunda-feira, lojista, profissional liberal, autônomo, você que tem ou não uma profissão, saia de onde tiver que sair e venha dar um basta em todo o fracasso que você tem vivido, na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu tenho convicção de que Deus vai mostrar saída para todos os problemas que você vem enfrentando. Uma ideia, uma direção, uma inspiração muda tudo. Por essa razão que segunda-feira agora, 6 de janeiro, nós teremos então o Dia do Haja Luz em todas as igrejas Universal de Deus, no Congresso da Prosperidade com Deus. Aqui na Catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você então é o nosso convidado, horário da noite, 19h30, porém nós temos então outros horários ao longo do dia. 7 da manhã o primeiro, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, ao cair da tarde com o Bispo Jean, 18 horas e juntos então às 19h30 estarei com você. Mauro Ramos, 1310, 2 pisos de estacionamento no subsolo da Catedral, você entra pela rua lateral, creche à noite para as crianças gratuitamente, você vai participar com todo conforto, comodidade, vai ter a direção de Deus e vai firmar um pacto com Deus. Eu tenho certeza que este ano será diferente. Vamos a mais resultados de pessoas que estão vencendo, fazendo o congresso aqui em Florianópolis. Qual o nome do senhor? Carlos. Seu Carlos, qual a vitória aqui no pacto? Que muralha que caiu? Então, pastor, quando eu cheguei aqui no pacto, na igreja, eu cheguei humilhado, com o espírito abatido. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande por conta da minha criação, porque eu venho de uma família muito pobre mesmo. E isso me incomodava muito. Eu achava que eu nunca ia vencer na minha vida. Quando eu passava por um restaurante, que eu via as pessoas ali se alimentando bem, eu ficava revoltado, porque eu não me via naquela condição. Não se enxergava capaz de tomar posse? Não, de forma nenhuma. Quer dizer, o seu espírito era um espírito para baixo, era um espírito que não cria em si mesmo, era um espírito desanimado, tudo isso? Exatamente isso aí. E esse espírito mudou? Totalmente. Depois que eu conheci esse Deus, entrou justamente esse espírito que tinha dentro de Caleb. Essa força, essa vontade de vencer. E acreditava em mim. Porque no passado, quando eu recebia meu salário, se tinha uma coisa que me envergonhava, era ir para o supermercado. Porque tinha aqui com aquela listinha, com a calculadora, fazendo o cálculo para você não passar aquele valor. Chegava no supermercado, você tinha que devolver alguns itens, porque o valor não dava para você comprar. E isso aí me deixava muito revoltado. E quando eu cheguei na igreja, e tudo isso mudou. Porque eu trouxe para dentro de mim esse espírito, essa força, essa determinação. Então, a partir daí, quando eu comecei no pacto, eu determinei, eu preciso mudar isso dentro de mim. A mudança, primeiro, ela aconteceu dentro de mim, para depois acontecer fora. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa melhor. Hoje eu trabalho numa multinacional que trabalha para a Petrobras, então eu tenho um salário muito, mas muito abençoado. Depois da pandemia, agora, quando muita gente estava perdendo muita coisa e vendendo, eu acabei adquirindo uma casa num condomínio fechado de luxo. Esse carro aí a gente comprou agora, tem uns 3 meses atrás. Recentemente? Recentemente, 3 meses atrás. Quer dizer, quando se firma um pacto com Deus, se recebe a direção do altar da palavra de Deus, o espírito da fé,
junto, claro, com a direção do Espírito Santo, a coisa dá certo. Sem dúvida nenhuma. É só crer, viver essa palavra e ir em frente, porque Deus tem tudo para fazer. Agora, o mais importante, nada disso vale nada se não tiver dentro de mim o Espírito que tem hoje, que é o Espírito de Deus. É a maior riqueza. É a maior riqueza que eu tenho. Paz, alegria. Hoje eu durmo, eu posso ter paz. Amém. Porque, graças a Deus, tem dentro de mim o maior tesouro. Firme no pacto? Sempre. Para ou continua no pacto? Continuando sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe mais, bem forte para o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Nome do senhor? Dirceu. Seu Dirceu, vitórias no pacto, quais muralhas que caíram? Pastor, começando lá atrás, um pouco lá atrás, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei desempregado, doente, depressivo, dor de cabeça constante. Eu vivia em total miséria e eu morava de favor com a minha irmã e comigo que meu cunhado botava na mesa. Essa foi a minha situação. Chegando até a igreja, eu ouvi uma palavra, o pastor, por sinal, o senhor falava ali sobre casa própria, e o pastor fez um propósito, e ele pegou um tijolinho e deu para nós, que vivíamos aquela fé naquele mês, e ele disse que aquele seria o primeiro tijolo da nossa casa. Eu cheguei em casa feliz da vida, porque eu tinha vivido aquela fé, eu sabia que Deus ia mudar a minha história. E aí eu comentei na minha casa, e o meu cunhado virou e disse: você vai comprar casa com o quê? Você não tem dinheiro? Você está sonhando. E assim foi a minha vida. E em 96, 98, eu cheguei aqui nessa cidade, e cheguei aqui, eu pagava R$80 de aluguel, 3 meses de aluguel atrasado que eu não tinha como pagar. Eu vendia coisas na rua, então eu tinha que sair, fazer a primeira venda para poder tomar café ou almoçar. Essa era a minha situação. E, por sinal, ali por volta do ano de 2000, eu tinha um sonho de ter uma casa. Então, no ano de 2000 eu me casei, minha esposa tinha uma casa dela, mas o local que a gente estava era muito ruim, que era travessas, então ruas estreitas, não tinha como trabalhar, nós estávamos montando a nossa confecção, e eu estava sonhando em comprar um espaço maior. E aí eu comecei a namorar, e um espaço maior. E graças a Deus, ali nesse período ali, por sinal, o Senhor fez um propósito na nossa antiga Mauro Ramos ali, na 184, e eu vivi a fé, que eu queria esse espaço maior, eu queria esse terreno maior, mas nós não tínhamos condições na época. E por volta de 30 dias depois que eu vivi essa fé, Deus ele deu a condição, nós adquirimos esse espaço maior, onde nós pudemos montar nossa empresa e trabalhar com mais espaço. E resumindo, hoje, os anos se passaram, permaneci no pacto, permaneci na fé, e hoje, graças a Deus, para quem pagava R$80 de aluguel por mês, não tinha nem como pagar. Hoje eu tenho 3 casas alugadas, eu tenho meu espaço de trabalho próprio, enfim, as coisas mudou, né? E, além de tudo isso, também paz, presença de Deus, certeza da salvação. É o principal, a paz, a alegria e a certeza. Se Jesus voltar hoje, está pronto e se pode deitar e dormir em paz. Passamos por muitas dificuldades, lutas, porque quando nós temos um sonho de prosperar e montar nossa empresa, nós não podemos esquecer que quanto maior a luta, né, quanto maior a vitória, então nós teremos lutas maiores. Os gigantes se levantaram, mas o Senhor venceu todos eles. Os gigantes se levantaram, eu venci todos e graças a Deus hoje nós estamos prosperando, estamos vencendo. Continua? Continuamos. Coisas maiores ainda virão. Deus abençoe mais, bem forte para Jesus. Então, você pode ser a próxima pessoa a testemunhar também. Sim, você pode dar a volta por cima. Você que se encontra com dívidas, você que está aí com a empresa falindo, o ano mal começou, você já está de cabeça quente, as coisas dando errado. Você é aquela pessoa que, por causa dos problemas financeiros, até outras áreas da sua vida estão sendo afetadas, saúde, casamento, família, e Deus quer mudar a história da sua vida. Então, nesta segunda, dia 6, o grande dia do Haja Luz, quero convocar a você, profissional da área da beleza, da educação, você que trabalha com transportes, comunicação, você que trabalha com turismo, você que trabalha no setor automotivo, setor de alimentos, setor como esteticista, cabeleireira, enfim, não importa o seu ramo de atividade. Deus quer iluminar você e mudar essa situação. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19 e 30, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, tá bom? Que Deus abençoe a todos, esperamos por você e com certeza Deus honrará este ano, se você, óbvio, fizer um pacto com Ele. Para mais endereços, universal.org/localizar. Deus abençoe, até lá.